Você lembra quando um 777-300 da Latam sofreu um incidente grave que até virou acidente depois do relatório inicial, aconteceu na Itália no ano de 2024, que ele deu aquela raspada com a bundinha na pista durante a decolagem? Pois então saiu o relatório final, mas em italiano, e por isso eu precisei apelar para o Google Tradutor, mas bora entender comigo de uma forma bem resumida quais foram as principais causas desse acidente. O caso aconteceu em 9 de julho com o Papa Tango Mike Uniforme Golf, o LA 8073, no aeroporto de Milão Malpensa, com destino no aeroporto de Guarulhos. Após o tail strike, o avião conseguiu decolar, fez uma espera, inclusive alijando combustível devido ao seu peso, já que o voo era bem longo e acabou pousando em segurança um pouco mais de 1 hora depois dessa decolagem, que ainda bem que deu certo. Tem algumas fotos que mostram os danos na aeronave, inclusive com o sensor do tail strike, o chamado tail skid, ou seja, o avião identifica, claro, quando acontece essa situação, uma colisão com a pista, ou seja, os pilotos sabem o que rolou. O avião ficou do dia 9 de julho até o dia 14, depois fez o translado vazio para o centro de manutenção, pois não apresentava ali maiores problemas, mas claro que ele veio sem passageiros. O 777 voltou a voar no dia 25 de fevereiro de 2025. Eu estou usando todas as informações do relatório, beleza? Estou repassando para vocês aqui um relatório de 99 páginas. Agora, você sabe como que ele aconteceu, né? Vamos te contar por que ele aconteceu. O peso da decolagem do computador de bordo foi de 228.800 quilos, quando deveria ser 328 mil quilos. Uma diferença pouca de 100 toneladas. E o que acontece quando você tem essa absurda diferença de peso colocado ali no computador de bordo de uma aeronave? É um peso de um 737 cheio, né? Até mais pesado do que isso. A velocidade calculada para a decolagem foi de 149 nós, né? No caso, para o rotate. Mas foi feito o cálculo depois, com o peso correto do avião em 328 mil quilos, e a velocidade deveria ter sido simplesmente de 181 nós, tipo 32 nós a mais. O avião decolou coisa de 54 km por hora mais lento do que deveria. O 777 ficou alguns segundos raspando a bundinha no chão quando conseguiu sair a uma velocidade de 178 nós, faltando 800 metros para o término da pista. Mas abortar a decolagem naquele momento já não era uma opção. O avião ultrapassou o limite da pista a uma altura de 155 pés, uma velocidade de 181 nós. Velocidade essa que, diga-se de passagem, é a velocidade que ele deveria ter começado justamente a rotação. Sendo bem sincero, tá? Assim, eu não sou piloto, não sou nada assim, mas um piloto que vai decolar um 777-300 para um voo longo, no mínimo deveria ter verificado melhor esses dados inseridos no computador, ou deveria ter pensado assim, nossa, mas será que não está muito leve? Eu vou te contar por quê. A causa, obviamente, foi justamente tentar decolar com uma velocidade bem abaixo da ideal, que ocorreu devido a esse erro grosseiro na hora de inserir os dados no FMS, mas tem um detalhe que eu vou te contar. O despachante da aeronave fez certo, os pilotos colocaram o peso vazio do avião correto, o ZFW. Aí juntaram com o peso de mais combustível, mais carga, mais passageiro e tudo mais, o comandante instrutor que estava na cabine naquele momento, justamente dando a instrução, pilotando a aeronave, foi lá e pegou os dados que o avião mostrava da quantidade de combustível que ele iria gastar durante o táxi, que o computador faz esse cálculo, só que ele simplesmente fez a conta de cabeça e colocou o peso bruto da aeronave com 100 toneladas a menos. É isso que você ouviu, por isso que eu estou falando, gente, não é possível. Nessa cabine tinha comandante e instrutor, um comandante em treinamento e, no caso, um outro piloto. Só que o cálculo de performance para decolagem foi checado apenas nos iPads utilizados, no caso, pela Latam, sem comparar com os dados de carregamento que foi repassado lá pelo despachante e o que estava no FMS do 777. Durante a inserção dos dados, apareceu a mensagem V-Speeds Unavailable e simplesmente os pilotos discutiram as possíveis causas, mas não conseguiram encontrar a solução. Inclusive o piloto falando que o FMC poderia estar com algum problema. A indisponibilidade das velocidades no FMC foi causada por uma temperatura de 56 graus Celsius colocada lá, que é algo inexistente, junto com o
peso errado de apenas 228 toneladas. O FMC não conseguiu fazer o cálculo para uma decolagem naquelas condições. Tem outros fatores que também incluem, além da temperatura, o tamanho da pista, entre outros fatores. Só que é o seguinte, o relatório afirma que é possível inserir velocidades de decolagem que não são compatíveis com o peso da decolagem. E que quando aparece aquela mensagem V-Speeds Unavailable, a tripulação não é avisada sobre uma inserção de velocidades muito baixa, no caso, inferiores às mínimas permitidas para cada modelo de avião. Cada modelo tem uma velocidade mínima de decolagem. Mas como tinha peso, a velocidade inserida era maior do que a mínima, o computador falou, ok, beleza. Só que o avião não vai decolar se não tiver velocidades ali no computador, beleza? As causas foram o desvio dos procedimentos padrões por parte da tripulação, a incapacidade da tripulação compreender o significado da mensagem V-Speeds Unavailable, e olha que toda empresa tem o seu manual, tá? Inclusive nesse relatório tem alguns destaques em relação a isso. Só que naquele momento deu, acho que meio branco em todos os pilotos. E a ausência de sistemas automáticos de pesagem e balanceamento a bordo de uma aeronave, mas isso não é um item obrigatório. Por isso que também tem despachante de voo para fazer o balanceamento e fazer todos os cálculos de peso da aeronave. Bom, o relatório ele tem 99 páginas, todo em italiano. Se você quiser ver completo, eu posso deixar um link aqui na descrição. O que eu fiz? Eu simplesmente fui lá no Google Tradutor, importei o arquivo, dele me traduziu. Não ficou muito bom? Não ficou muito bom, mas deu para entender. No final das contas, ainda bem que deu tudo certo, né? O prejuízo foi bem grande por um erro que dá para ser considerado banal, que jamais deveria ter acontecido, ainda mais se tratando de um comandante e instrutor que estava na cabine ter errado um cálculo por 100 toneladas. 100 toneladas no cálculo. Gente, não estamos falando de 1, 2, 5, 10 quilos, que também 10 toneladas, também não seria muito aceitável, mas ok, vamos falar assim. Só que ninguém naquele momento se ligou. Olha, o nosso avião ali ele está com 228 toneladas, tá meio estranho, né, esse peso para voar até o Brasil. Será que tá certo? Será que colocaram combustível? O que será que aconteceu? É o famoso assim, tiveram mais sorte do que juízo. O relatório é bem completo, tem todas as partes técnicas para você que gosta de acompanhar. Eu acho que eu consegui trazer aqui nesse vídeo uma forma bem resumida, bem fácil para entender. O principal erro foi o cálculo errado do peso e a inserção no computador da aeronave. Como eu expliquei, é possível decolar com velocidades inseridas ali manualmente, já que elas estão acima do mínimo que a aeronave permite e o avião não tem uma balança para se pesar, para falar, olha, estou com tantos quilos. Então, foi um erro bem grave, dá para se considerar assim. Não sei o que aconteceu com esses pilotos, se você sabe o que aconteceu com esses pilotos, deixa aqui nos comentários para a gente ter mais informações. Será que foram demitidos? Não sei, porque é um erro bem cabuloso de acontecer, eu diria, um erro de cálculo de peso de um avião desse tamanho. Por sorte, não deu nada mais sério, só esse prejuízo mesmo para a Latam de ter um 777 parado, e é isso. Bom, gente, eu vou estar em Madrid para uma conexão, um voo internacional daqui a um tempinho, lá para semana dia 10, 15 de fevereiro, ou seja, daqui a uns dias, né? Quem tiver por Madrid, quiser tomar aí um chá, aí, almoçar, bora marcar o pessoal lá de Madrid, que vai ser, acho que bem no meio do carnaval, então entre em contato comigo no WhatsApp ou DM, ou qualquer coisa, deixa até um comentário aqui que a gente se fala. Beleza, entendeu esse vídeo? Mole, é isso. Gravei aqui já à noite, tal, que eu fiquei lendo este relatório durante a tarde e me consumi um bom tempinho para conseguir trazer de uma forma bem resumida aqui para vocês. Um forte abraço, gente. Tchau!